O Visão de Mercado estreia hoje o quadro Momento Economia com Reinaldo Caféu. Com vasta experiência no mercado, Caféu consegue passar todo o seu conhecimento sobre a economia de uma maneira simples e bem didática, explicando o que as mudanças na economia podem influenciar o dia a dia das pessoas e das organizações. É com você, Caféu. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Eu quero trazer para você aqui informações numa visão econômica mais descomplicada. No quadro de hoje nós vamos falar um pouco do que podemos esperar do ponto de vista dos resultados macroeconômicos. Quando analiso isso, eu tento entender um pouco qual é a dinâmica da economia, o que pode acontecer no cenário futuro. E uma das maneiras de enxergar isso é através de uma matriz macroeconômica em que é apurado o valor da riqueza a partir da demanda. Você pode olhar do lado da oferta, mas nesse caso eu vou olhar do lado da demanda. Olhar do lado da oferta seria verificar os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Mas eu vou me ater a esse comentário do lado da demanda, em que a riqueza gerada ela é o resultado do consumo das famílias, dos investimentos produtivos, dos gastos do governo, das exportações subtraindo as importações. Então, o resultado da somatória dessa demanda agregada é que vai dar o tom do crescimento ou não da economia. Lembrando que nessa matriz, o maior peso, quase 70% dele, um pouco menos de 70%, vem do consumo das famílias. E vamos começar exatamente a análise pelo consumo das famílias. É evidente que esse consumidor, essas famílias, estão feridas nesse momento. A maior parte vem fazendo tripas coração para poder sobreviver. Nós temos aí uma elite que é pouco abalada, temos os funcionários públicos que perderam muito pouco durante essa pandemia, mas o grosso de quem trabalha no setor privado perdeu renda. E essas famílias vão mudar o seu hábito de consumo, ou seja, elas estarão muito mais voltadas a partir de agora a chamados bens essenciais, aqueles da sua sobrevivência. Então, nós não vislumbramos no horizonte aí de curto e médio prazos a volta muito contundente da compra de supérfluos. E aí eu incluo também alguns bens duráveis. Não imagino que daqui a algum tempo alguém vai sair para trocar o carro, comprar um televisor novo, etc. A não ser aqueles que têm algum tipo de reserva. Mesmo com a taxa de juros bastante convidativa, e é uma vertente que estimula o consumo, que é o crédito, o fator renda e a perspectiva lenta de retomada da economia fará com que esse consumidor adie o seu consumo. Então, não dá para esperar do lado da demanda, do consumo das famílias, um crescimento, um grande potencial. Isso vai acontecer também com os investimentos produtivos. As empresas brasileiras também estão feridas, usando o capital de giro, mesmo aquelas que operam no setor industrial e tiveram pequenas perdas, estarão muito seletivas em aportar recursos para investimento, e o capital estrangeiro também não entra de maneira contundente. Nós temos um problema aí até de insegurança, de incertezas, ou seja, nós temos uma desconfiança sobre como é que o Brasil vai conduzir a sua economia daqui para frente, lembrando, inclusive, as questões envolvendo a instabilidade política. Então, eu não vislumbro nessa variável também um aporte de recursos expressivo, ou seja, o meio empresarial não tem excedentes para isso. Lembrando que essa variável representa em torno de 15% da matriz macroeconômica do PIB. Eu vou pular os gastos do governo para olhar as variáveis de exportação e importação. Aí pode ter algum tipo de alavancagem de vendas. Países da Europa começam a retomada econômica, a China também começa, e pode ser que as exportações brasileiras, notadamente de commodities, ajudem a alavancar os negócios daqui para frente. As importações serão menores, porque sem apetite por investir, as empresas brasileiras passarão a ser muito seletivas. Então nós podemos ter sim
uma alavanca do crescimento vindo do setor externo brasileiro. Mas isso não deve representar nessa matriz mais que 2% do resultado final. Então, o que resta para imaginar algum tipo de desempenho econômico? Os gastos do governo. Como há um decreto emergencial de calamidade, não haverá limite do ponto de vista de gastos. E aí a dúvida é se esses gastos serão na direção certa. Se elas se concentrarem basicamente em custeio, nós não teremos grande movimentação na economia. O refresco, vamos colocar assim, viria se parte dos recursos públicos fossem canalizados ou forem canalizados para investimento. E aí eu coloco, inclusive, a própria velocidade em privatização. E aí tem que tomar um cuidado, Falar em privatização quando as empresas estão com baixo valor de mercado também pode ser desperdício. Qual é o resumo, então? Nessa matriz, é muito provável que parte do desempenho econômico venha da atuação forte do setor público, ele segurando a remuneração dos funcionários públicos, aportando recursos para a saúde, mas criando ações no sentido de retomada da economia, dando velocidade em financiamentos de infraestrutura. Mas o resultado final para esse ano 2020 vai ser muito ruim. Nós estamos projetando uma queda do produto interno bruto acima de 5%, ou seja, nós teremos um desempenho acima da inflação negativo mais do que 5%. Se a gente somar uma inflação que deve ser de 1,5% a 2%, nós estamos falando de uma queda de quase 7%. Para ficar mais fácil o seu entendimento, é muito provável que de 12 meses de produção nós só tenhamos 11 meses de desempenho. Nós vamos perder praticamente um mês. Resultado, com uma população que cresce e uma produção que decresce, nós estaremos mais pobres. Esse é o cenário para 2021? Não. Tendo uma base precária pior, a tendência é que o ano que vem o número seja positivo. E podemos falar em alguma coisa próximo a 3%. Mas até lá, nós vamos ter que reconstruir esse país. Então, o que você deve fazer num cenário como esse? Se você é um empresário, usar de todos os recursos e artifícios para a sua sobrevivência, inclusive revisão de contratos, postergação de gastos, replanejamento tributário. Se você teve algum problema mais sério, considere a recuperação judicial. E se você não teve tempo, infelizmente, vai ter que reconstruir a partir do zero. Para os profissionais que atuam nas empresas, vão ter que conviver com menor remuneração, com mais concorrência nesse mercado. E se você é funcionário público, torcer para que as prefeituras, Estado e União encontrem alternativas para não ter atrasos. Ou seja, todos nós vamos ter que sentar no caixa de agora até o fim do ano para uma questão de sobrevivência, porque o cenário macroeconômico é muito ruim. E alguma expectativa um pouco melhor viria a partir de uma volta, não diria da normalidade, mas de uma adaptação a essa nova realidade, com protocolos firmes para a retomada setorial, para que, a partir do fim do ano, nós possamos enxergar um horizonte um pouco melhor. E também esperar que haja um ajuste do ponto de vista político para que não tenhamos grande desconfiança sobre os últimos 2 anos do governo Bolsonaro. São enormes desafios, é hora do estrategista sentar tanto na questão profissional, na pessoal, como empresário. E dentro das estratégias olhar o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. E claro, tendo a capacidade de adaptação a esse novo cenário. Momentos desafiadores pela frente. É isso. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Você assistiu Momento Economia com Reinaldo Caféu. O novo site do Visão de Mercado já está no ar, bem mais dinâmico e intuitivo. Acesse visãodemercado.com.br. Você também pode rever nossas matérias em nossas redes sociais. Em nosso canal do YouTube, se inscreva e clique no sininho. O nosso e-mail para contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente semana.
Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. LPC Cursos, ajudando você na caminhada cristã. Blank, 17 anos encantando na web.